Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Vamos a Deus. Aleluia. Confesso que eu fui um pouco irredutível, esses últimos dias aí. A Elisa me fez um convite. E às vezes a gente não se sente preparado, né, irmãos? A gente passa por muitas dificuldades, às vezes a gente passa por algumas coisas que essas coisas elas tendem a querer nos desanimar, né? E é normal, a gente é ser humano, a gente acaba muitas das vezes enfraquecendo, às vezes a nossa fé se abala, né? Irmãos, esta noite eu quero falar um pouco com os irmãos referente à fé também. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias num texto bem conhecido, os irmãos todos já conhecem, no texto que está lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? Um texto bem conhecido. Quando eu tive esse convite para estar trazendo a palavra do Senhor, o Senhor não demorou assim, não tive que demorar o nosso tempo, não é o tempo de Deus, mas eu fiquei pensando em várias mensagens assim, mas nenhuma delas falou no meu coração assim. Eu acredito que não era da parte de Deus. E nos últimos dias agora, nessa semana, Deus me deu essa mensagem. Amém? E falou muito no meu coração. É uma mensagem, é uma palavra que a gente vê muitos pregadores trazer referente a essa mensagem de Mateus no capítulo 14, versículo 22. Mas eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações algo diferente essa noite. Amém? Amém. Vamos lá então, a partir do verso 22. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E responderam-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando e dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem onde a gente consegue refletir muito sobre a nossa vida, sobre a nossa fé em Deus. Os discípulos aqui, eles tinham visto um pouco antes Jesus fazer um grande milagre, Jesus operar uma grande maravilha, que foi a multiplicação dos pães. Nos versículos um pouco anterior do mesmo capítulo, 14, entre o versículo 3 e 21, a Bíblia ela relata o acontecimento da multiplicação dos pães. Naquelas pessoas, onde tinham mais de 5 mil pessoas, a Bíblia relata que fora isso tinha crianças e mais as mulheres, e todos se alimentaram ali
apenas com 5 pães e 2 peixinhos ali, e o Senhor alimenta toda aquela multidão. E os discípulos, eles estavam ali, né? Eles presenciaram, né, aquilo. E mesmo assim, logo após, né, Jesus ele fala para eles: olha, vão indo na frente, né? Peguem um barco, a gente vai até a outra cidade do outro lado do rio. Vão indo na frente que eu vou se despedir aqui das pessoas. E os discípulos, eles obedecem e vão, pegam o barco e vão. E Jesus, ele vai, né, sozinho orar. E ele é Deus, né? Ele é Jesus. Talvez ele estava lá um pouco distante, talvez não tinha nenhum outro barco para Jesus seguir para o outro lado. E Jesus, sendo quem ele era, ele fala: eu vou andando, vou por cima das águas, né? Jesus, ele é Deus, ele faz o que ele bem entende. Mas aqui a gente pode destacar a atitude daqueles homens que presenciaram tudo aquilo, né? Eles simplesmente viram tudo aquilo, talvez a fé deles naquele momento, né? Assim como nós, quando a gente vê Deus fazendo algo maravilhoso, a nossa fé vai lá em cima. A gente se acha super crente, não é verdade? E às vezes, com pouco tempo, né? Depois a gente já esmorece. As aflições, elas vêm, o medo ele nos toma, e daí a nossa fé já se vai embora, né? E assim a gente vê aqui também os discípulos, não somente Pedro, mas todos eles, né? Todos eles foram tomados aqui de medo, né? E eles, quando vê Jesus andando sobre as águas, eles ficam com medo e começam a gritar: é um fantasma. Talvez se fosse alguns de nós ali também ia sentir medo, lógico, né? Porque não é uma coisa normal, né? De a gente estar no meio do mar, e o mar, naquele momento, a Bíblia diz que era na calada da noite, né? Era na vigília da noite, então era de madrugada talvez. E a gente sabe que o mar, à noite, ele é meio, né, tenebroso, vamos dizer assim. Jamais aqueles homens estavam acostumados, né? Eles eram, né, pescadores e tudo mais. Pensa se fosse um de nós ali, o medo que ia ser. Com certeza, irmãos, a gente ia sentir medo. Até porque a gente não está acostumado, né, habituado, né, com o mar, ainda mais à noite. Mas talvez se fosse um de nós ali, talvez até desmaiaria de medo, não sei, de ver um homem andando assim sobre as águas à noite e falar: meu Deus, é um fantasma. Mas é interessante que quando Jesus fala, né, não tema, sou eu. Irmãos, quando eu estava lendo essa parte aqui, Jesus ele falou muito ao meu coração a questão da gente conhecer a voz do Senhor. Porque Jesus aqui ele não fala: olha, sou eu Jesus. Não, ele simplesmente fala: sou eu. É só isso que ele fala. E daí mesmo os discípulos ali, né, com a sua fé zerada, vamos dizer assim, eles reconhecem a voz de Jesus, né? No exato momento, Jesus ele não fala quem ele é, ele só fala: sou eu. E Pedro ele reconhece: Senhor, se é tu mesmo, né, manda-te que eu vá até o Senhor. Então naquele momento Pedro ele já reconhece a voz de Jesus, né? A gente vê aqui Pedro ele falando isso. Então muitas das vezes, irmãos, não é a circunstância, né, que estamos passando que nos faz afundar, né? E sim o fato de não conhecermos a voz do Senhor. Como é que está a tua intimidade? Como é que está a minha intimidade com o Senhor? Será que a gente está a ponto, né, a nossa intimidade está a ponto de a gente falar para nós mesmos assim: eu conheço a voz do meu Deus, eu sei quem é o meu Deus, eu tenho convicção de quem Ele é. Será que o Senhor aqui, se fosse você teria reconhecido a voz de Jesus? Será que eu teria reconhecido a voz de Jesus? Porque, irmãos, aqui a gente pode ver o relacionamento de Pedro com Jesus. Embora Pedro era um cara teimoso, era um cara, né, meio bruto, vamos dizer assim. Os discípulos ele parecia que ele era o mais nervosão e tal, mas era um cara que ele buscava a intimidade de Jesus, né? Assim como os outros também, a gente vê também
cara bem próximo de Jesus, mas só pelo fato de Jesus dizer sou eu e ele reconhecer a voz de Jesus, foi isso que fez ele andar sobre as águas. Então muitas das vezes para nós andarmos, né, em lugares que vai nos fazer levar ao crescimento, nos fazer levar à vitória, vamos dizer assim, sabe? É o fato de nós primeiro identificar a voz de Deus. Então aqui nos leva a refletir o seguinte: onde é que a gente tem andado? O que a gente tem feito para ter uma intimidade com Deus, para reconhecer a voz de Deus? Será que os lugares onde eu tenho pisado, as pessoas que eu tenho andado, né? O que tem me influenciado? Será que tem me feito crescer de uma maneira que eu venha reconhecer a voz do Senhor? Porque o nosso Deus, ele é bom, irmãos. A gente aqui vê depois, mais para frente, Pedro ele anda sobre as águas, e a Bíblia diz que ele olha para as circunstâncias, ele fica com medo, ele afunda porque ele olha para as ondas altas, né? Como a Larissa aqui testemunhou, talvez se eles olhassem, né, para a dificuldade, hoje eles não estariam aqui. Talvez se eu e você, né, desse créditos para aquilo que a gente tem passado, nós não estaríamos aqui essa noite, né? E com Pedro a gente vê que ele olhou para a circunstância e ele sentiu medo e ele afundou. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é: jamais tire os seus olhos de Cristo. Jamais. A gente vê aqui que no momento que Pedro ele olha para as ondas, ele olha para a dificuldade, ele afunda. E aqui, irmãos, a gente vê que ele não assim submergiu só até, não sei, até a canela, até o joelho, não, ele afundou. Ele foi água abaixo. E é assim que acontece quando nós tiramos os olhos de Jesus. A gente afunda, irmãos. Mas glória a Deus, porque nós temos um Deus, né, que Ele estende a mão. Então, saiba que ainda que se você, por algum motivo, pela dificuldade, você tenha afundado, você tenha submergido, né? Talvez você já afundou tanto na água que você já chegou ao ponto de estar sem fôlego, né? O seu ar já está acabando. Saiba que Jesus, Ele quer te trazer de volta. Amém? Você tem um Deus que te tira do fundo. A gente tem convicção no Deus que a gente tem servido. Vocês viram que a Larissa dizendo: olha, Deus restaurou, hoje está tudo maravilhoso, a gente está bem. Mas, irmãos, a gente vai passar por dificuldades, né? E que quando essas dificuldades chegarem, irmãos, a gente não tire os olhos de Jesus. Porque hoje talvez está tudo bem, né? Mas o dia mal ele vem também. Né? Não estou dizendo aqui que a nossa vida vai ser só, né, decepções e dificuldades. Não. Nós temos um Deus que o Senhor ele tem prazer de nos abençoar. Nós temos um Deus que Ele é aquele que pode todas as coisas, né? A Bíblia diz que Ele é bom em todo tempo. Aí você diz assim: poxa, se Deus é bom em todo tempo, né? Por que muitas das vezes a gente passa por dificuldades, irmãos? A dificuldade é a escola do crescimento. É a escola do crescimento. Eu tenho certeza que logo após, né, que Jesus estende a mão para Pedro e tira ele do fundo, né? A Bíblia é muito clara aqui. A gente vê que aí no versículo 31 a Bíblia diz assim: que logo Jesus estendeu a mão, segurando, e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus ele perguntou para Pedro: por que você duvidou? Poxa, era para a gente estar correndo aqui, ó, em cima das águas, talvez até jogando uma bola. Por que você duvidou? A gente vê que Jesus ele fica decepcionado. Poxa, é assim com a gente também, irmãos. Às vezes a gente está afundando, a nossa fé está ali, ó, capengando, né? Mas Jesus ele está ali. Jesus ele está ali. Você está passando por dificuldades, mas você tem a palavra,
você tem o renovo, você tem, né, o amanhecer, você tem o abrir de olhos. Às vezes você está numa prova, mas você acordou, você respirou. Glória a Deus, irmãos. Entendeu? Jesus, ele está ali, ele está do lado, ele está te guardando, o Espírito Santo está dando a direção. Então, não desanime, não olhe para os lados, não olhe para as circunstâncias. Eu sei que não é fácil. Talvez você dentro de você agora falando, poxa, irmão, mas você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Você não tem noção daquilo que eu estou sentindo, você não nem imagina o que o fulano de tal fez, né? A mágoa que eu estou carregando, irmãos. Não olhe para essas coisas, não olhe. Jesus, ele está do seu ladinho ali. No momento em que você vai pensar assim, poxa, acabou, agora não tem mais jeito, Jesus, ele vai estender as mãos, ele vai estirar a mão, ele vai estirar a mão, e ele ainda vai dizer, poxa, eu não acredito, por que você duvidou? Depois de tudo que eu te fiz, depois daquilo tudo que você viu fazer, até aqui quantas coisas o Senhor tem feito, irmãos. Assim como os discípulos aqui viu aquela multiplicação dos pães, irmãos, esse é um dos milagres mais impressionantes que eu vejo aqui na Bíblia. A não ser que um de vocês já viu isso. Alguém já viu aqui? Uma pessoa com um saquinho de pão, com apenas uns, pode ser até mais, uns 100 e poucos pães, 1000 pães, mas aqui a Bíblia diz que tinha milhares de pessoas, e todas se fartaram, e todas ainda, a maioria delas ainda levaram para suas casas, de tanto que o Senhor Jesus fez, né? A fartura daquela noite, naquele dia que ele estava com aquelas pessoas. E os discípulos, poxa, depois disso, ainda tiveram pouca fé. Então, assim, o que a Bíblia nos diz, né, através dessa passagem? Por que duvidaste? Por que você duvida? Por que homens, mulheres de pouca fé? Porque o Deus de vocês, o nosso Deus, ele é grandioso. Ele é um Deus infinito em sabedoria, em poder, em glória. Por que duvidaste? E muitas das vezes nós duvidamos, irmãos. Então a mensagem que eu deixo, né, através dessa passagem é: jamais tire os olhos de Jesus. Jamais. Não importa o que aconteça, não importa o que você tem passado, não importa a dificuldade que vem a bater na sua porta, jamais tire os olhos de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, quando a gente, né, se deixa a levar pelas circunstâncias, pelo medo, né, e nós às vezes afundamos, né, e no meio dessa dificuldade, às vezes a gente se torna até pessoas incrédulas, né? A gente, por ser de carne e osso, a gente é falha, a gente é pó e cinza, né? E a gente, muitas das vezes, a gente acaba até mesmo não acreditando mais que vai dar certo, né? A gente começa a pensar coisas que faz a nossa fé ainda diminuir ainda mais, a estar mais longe de Deus, e daí você já não tem mais forças para buscar, e daí você talvez já não lê mais a palavra, já não ora mais, já não busca mais o Senhor. Irmãos, se a gente quer explodir na presença de Deus, se a gente quer crescer em Deus, se a gente quer, né, ter intimidade com o Senhor, não tem outra maneira a não ser pela palavra, a não ser se alimentando, a não ser, né, colocando combustível, porque o Espírito já está aí, o Espírito de Deus já está dentro de cada um de nós, mas nós temos que alimentar o nosso Espírito, a gente tem que, sabe, botar o combustível, que é a palavra. A própria Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, mas ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir de conversações de pessoas que, às vezes, a gente está ouvindo para pessoas que nem têm vida com Deus, sabe? Vai pegar conselho de pessoas que nem têm vida com Deus, irmãos. Que burrice é essa da nossa parte? Sabe? Muitas das vezes a gente tem pessoas de Deus, os irmãos, os nossos apóstolos, quantas vezes eles estão ali sempre disponíveis, sabe, para trazer uma palavra. Eu mesmo, quantas vezes eu e a minha esposa, a nossa vida bagaçada, a ponto até mesmo de se separar. Deus, ele sabe todas as coisas. Não adianta eu vir aqui e falar: irmãos,
eu sou o santarrão, eu sou o bonitão do louvor. Não, sou um miserável, ai de mim, miserável que sou. Mas quando a gente começa a ter visões da parte de Deus, a se dispor na presença do Senhor, a buscar pessoas que vai trazer uma palavra de Deus, assim como a gente buscou, né, através da vida dos nossos apóstolos, algo de Deus. São pessoas de Deus, são essas pessoas, sabe, que Deus quer usar para trazer um renovo, uma restauração. E não importa a área, não importa a área da sua vida. A gente às vezes é teimoso, às vezes a gente se aborrece, a nossa fé está abalada, a gente pega e fala assim: não, eu nem vou falar para o pastor não, porque, não vou falar não, porque eu estou bagaçado, né, não vai resolver nada. Ou, irmãos, pode ter certeza, o pastor sempre vai ter uma mensagem de Deus na tua vida. A pastor, ele sempre vai ter, os nossos apóstolos sempre vão ter. Sabe, são pessoas que vivem para isso, vivem em prol das vidas, das ovelhas. Então, ao invés de a gente muitas vezes, sabe, pedir conselho para pessoas que não tem nada para entregar, sabe? Às vezes as pessoas tem pessoas até legais, poxa, quer dar uma mensagem positiva, beleza, tem pessoas que são, mas se não for algo da parte de Deus, irmão, não vai ser efeito, não tem efeito. Sabe, eu não estou aqui glorificando a vida dos pastores que isso, não. Mas Deus é com eles, sabe? E nós, muitas das vezes, a gente está sujeito a quedas. Então, o que eu tenho para dizer aos irmãos é isso, sabe? Procure conselhos de pessoas que, na verdade, irmãos, isso nem estava na mensagem aqui. Sabe, Deus está mandando. Talvez tenha alguém aqui que tenha buscado conselhos de pessoas que está te fazendo afundar mais ainda. Então a gente tem que vigiar isso aí, sabe? Não ficar dando ouvidos para qualquer um. Sabe, tipo, Deus está operando, Deus está agindo e a gente está buscando em lugares que não agradam ao Senhor. Sabe, às vezes a gente mesmo que bloqueia o agir de Deus em nossas vidas, com pessoas erradas, em lugares errados, sabe, gastando nosso tempo com coisas erradas. Hoje a gente vive num tempo tão agitado. Eu não sei se é porque eu estou ficando velho, é possível. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, eu falei: cara, será que é porque eu estou ficando velho? Porque quando eu era mais novo, eu fazia tanta coisa, cara, eu lembro, sabe, tipo, eu já trabalhava, estudava também, e eu jogava bola, fazia um monte de coisa. Agora eu não estudo mais. Quando eu estou estudando, mas eu também estudo. Mas eu não estudo, só trabalho. Você chega em casa do trabalho, quando você vai ver, tipo, você toma um banho, você vai ver, amanhã já esquentou a comida lá, você comeu, você já quer ir para a cama. Tipo, cara, se a gente não vigiar, irmãos, a gente não dá tempo nem para as coisas de Deus. A gente não consegue nem orar, vamos dizer assim. Eu não estou nem dizendo meditar, você pegar a Bíblia, sabe, e meditar, se aprofundar na palavra de Deus. Se a gente não vigiar, se a gente não. Porque o que acontece? A nossa carne, ela milita contra o Espírito, não tem jeito. A nossa carne, ela vai lutar para que a gente não leia a Bíblia, para que a gente não ore. Eu não estou dizendo aqui porque a gente é grato a Deus, todos aqui somos gratos ao Senhor. Eu acredito que todos aqui de manhã levantam, agradecem a Deus, ora, né? Consagra o seu dia ao Senhor, agradece pelo pão, pelo alimento, é lógico. Isso daí, irmãos, é o básico, vamos dizer assim, né? Mas o que eu estou dizendo é o relacionamento. É o relacionamento. A gente olha para a vida dos discípulos aqui, eles largaram tudo, irmãos. E eles não eram pessoas de idade, não. Se a gente for ver aqui, na passagem que fala de pagar os impostos, a gente, se eu não me engano, aqui quem teve que pagar só Pedro e Jesus, né, pastor? Se eu não estiver errado. Isso quer dizer o quê? Que naquela época, quem era abaixo assim, de 20 anos não pagava. Então a gente vê que era meninos ali, eram pessoas jovens, sabe? E eles largaram tudo. Agora, para chegar ao ponto de reconhecer a voz do Senhor,
de ter intimidade com Deus. Irmãos, eles gastaram tempo na presença de Deus, sabe? Em relacionamento com o Senhor Jesus, em aprender com o Senhor. Então a gente tem que vigiar nisso, sabe? A gente, como pessoas de Deus, não estou aqui falando para pessoas que não conhecem a Deus, aqui todos são de casa, sabe? Aqui a palavra está dizendo que nós, como servos do Senhor, nós temos que gastar tempo com Deus. A gente gasta tempo com tantas coisas, irmãos, né? Nesses tempos de loucura que a gente vive, sabe? A gente acorda, olha para o lado, a primeira coisa que a gente vê aqui é o celular. Primeira coisa, eu falo por mim, eu estou falando por mim. A Bíblia está falando muito no meu coração essa mensagem. Irmãos, a gente acorda, olha para o lado, a primeira coisa que a gente faz, o que quer? Apertar o botãozinho lá, que clareia a tela do celular. É a primeira coisa. Por quê? É ser humano, irmãos. A gente é falho, né? Não estou aqui julgando ninguém, eu faço isso. Quantas vezes eu faço isso? Poxa, eu abri os olhos, meu Deus, o Senhor me deu um fôlego de vida. Mais um dia, glória a Deus, obrigado, Senhor. E a primeira coisa que eu faço é o quê? Virar para o lado e apertar o botão do celular. Aí, quando Deus tem misericórdia, não tem nenhuma mensagem lá para ver. Aí eu agradeço, Senhor, obrigado por esse dia. Quando tem mensagem, eu vou ver a mensagem primeiro. Então, quer dizer, será que o dia vai bem? A primícia do meu dia já foi: eu dei para quem? Eu dei para o fulano lá que mandou mensagem, ou sei lá, para a notícia do Bolsonaro que foi preso. Sabe, tipo, não faz sentido essas coisas para nós que somos pessoas de Deus. A gente tem que se desligar dessas coisas um pouco, irmãos. A gente tem que se desligar. A gente tem que começar a olhar para Deus como o primeiro em nossas vidas, em tudo. Né? Eu digo por experiência própria, porque é isso que Deus falou no meu coração: olha, volta ao primeiro amor, volta, se afasta dessas coisas um pouco. Sabe, a gente é livre, o Senhor ele nos fez livre, né? Mas para tudo tem limite, né? Para tudo a Bíblia nos ensina a ter moderação, vamos dizer assim. E muitas das vezes a gente não tem. Nós se tornamos, né, pessoas muitas das vezes incrédulas por dar lugar, né, a coisas que nos afastam do Senhor. E são portas, tudo isso são portas, são brechas. Esses dias eu vi um vídeo, só para. Eu vi um vídeo de uma mãe. Eu não sei se os irmãos viram esse vídeo. A mãe queimando um bonequinho do Sonic, né? O filho gostava tanto daquele bonequinho que ele estava venerando já aquele bonequinho. Eu não estou dizendo que o bonequinho do Sonic é do diabo, não. É isso. Eu tenho um bonequinho até igualzinho, eu fiquei até assustado. Eu falei: meu Deus, eu vou botar fogo nesse bonequinho. Eu tenho igualzinho o menino lá que a mãe estava queimando, né? E o boneco não pegava fogo. Não pegava fogo, ficou durante, vários minutos, quase. O boneco não se desmanchava lá, o boneco lá com o zoião, e o fogo pegando e o boneco nada. Aí a mãe ligou o celular, fez o vídeo, e o boneco lá pegando fogo. Aí a mãe falou: aí ó, porque Deus tinha mostrado para ela que aquele boneco era uma porta aberta. Então tem coisas, irmãos, dentro dos nossos lares que são brechas, e a gente às vezes passa, e o inimigo ele age assim. Infelizmente, ele é um derrotado, mas ele é mestre nisso, em ludibriar, sabe? Em nos cegar muitas das vezes. Por quê? Por causa dessas coisas. A gente muitas das vezes, na correria, às vezes não ora direito, não medita, às vezes passa a semana fazendo correndo, tudo correndo. Vai ler o versículo não falou, foi nada no teu coração. Porque você leu ele que nem o livro do Harry Potter. Então, tipo assim, aí as brechas que a gente vai dando, o inimigo ele vai entrando. Ele vai entrando, e isso eu digo em todas as áreas, irmãos. É na nossa vida no íntimo com Deus, é na nossa vida conjugal, é na nossa vida como filho, na nossa vida às vezes como pai e mãe. O inimigo ele vai entrando, e quando a gente vai ver, por causa das brechas que a gente deu, a gente olha, está tudo bagunçado ao nosso redor.
Então, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei em alerta. Eu falei, poxa, tem coisas que a gente venera mesmo. Tem muitas coisas que a gente coloca na frente do Senhor. Muitas coisas. Às vezes é um filho, às vezes é até mesmo um cantor, às vezes, sabe, que nem agora a gente vê ali essa questão de política, né? Uns é Lula, outros é Bolsonaro. A gente coloca eles acima de Deus, sabe? Então tem coisas que muitas das vezes, quando a gente vê que está causando divisões, causando brigas, contendas, irmãos, Deus não está nisso aí. Deus não está nessas coisas. Isso serve para a gente vigiar e começar a entregar as coisas nas mãos de Deus e entregar a Ele, sabe? Porque Deus está no controle. Deus está no controle, sabe? Porque a Bíblia diz que bom é só Ele, o homem ele é mau, né? Muitas das vezes, independente de política, de partido, de direita, esquerda, a gente vê o ser humano muitas das vezes sendo injusto, sabe? E aí a gente fala assim, poxa, esse fulano está fazendo isso aí, está errado, pô. Mas também não sabe o que o outro fez. Talvez Deus está usando a vida daquele carrasco ali para tratar a vida do outro fulano e nós está metendo o pau no outro que está. Então, tipo assim, vira uma salada, né? Vira uma bagunça total. Quando a gente vai ver, aí está tendo divisões dentro da igreja, né? Dentro dos lares, nas famílias, às vezes nas empresas. E é isso que eu tenho visto, irmãos. Por conta de política, o pau está quebrando por aí. Eu tenho visto demais. Lá onde eu trabalho mesmo, eu já presenciei 2 motoristas lá quase saindo na pancada por causa do Bolsonaro e do Lula. Aí você vai, o Lula nem sabe quem eles são, nem o Bolsonaro. E cada um fez o que acha que tem que fazer lá na política lá. E o que salva para nós? É só taxa, é só imposto. De qualquer jeito, porque a política, irmão, infelizmente, a gente tem que estar antenado sim com as coisas, sim. Até inclusive eu acharia legal ter pessoas. Acharia legal, não, a Bíblia diz isso, né? Que quando a pessoa que é ímpia, ela governa, o povo geme. A Bíblia diz isso. E quando, né, são pessoas de Deus, aí a nação é feliz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas assim, como é que está a nação também, né? Será que a nação tem se humilhado? Será que a nação tem se rendido aos pés do Senhor, né? Muitas das vezes a gente julga lá os governantes e a gente vai olhar para a nação também. Obrigado, a gente olha para a nação, é uma nação que só está preocupada com o futebol, com o carnaval. É uma nação ignorante, pessoas que, sabe, não buscam conhecimento nem da parte de Deus, nem o conhecimento geral, o mínimo para, sabe, para poder reivindicar aquilo que é direito seu. É uma nação que ela só olha para o próprio umbigo. Então, assim, irmãos, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque quando Deus ele quer tratar, muitas das vezes a gente vê ele fazer o povo gemer. Vai gemer, se tiver que gemer, vai gemer. Foi assim com o povo de Israel, né? O povo de Israel, um povo que era um povo que murmurava, um povo que Deus ele fazia grandes coisas, né? Deus ele deu o maná, Deus levantou a coluna de fogo para aquecer, Deus, sabe, a mesma coluna era a mesma coluna que dava sombra. O povo que reclamava pra caramba, a gente vê o que o povo passou, né? Uma viagem de uma semana, de 40 dias, sei lá, durou 40 anos, e poderia ter durado 1000 anos. Aquele povo não ia entrar na terra prometida, porque eles não estavam preparados. A gente, pelo menos quando a gente vai lá para a história do povo de Israel, nessa parte do Egito, o que a gente vê que é um povo que não ia entrar na terra prometida, não tinha jeito. Porque Deus, a gente olhava para eles ali e via que era um povo que não estava preparado para adentrar naquela terra que manava leite e mel. Era um povo que murmurava, era um povo que estava com saudade lá das panelas, lá, eles falaram, era melhor que Deus matasse nós lá no Egito, porque pelo menos a gente estava na beira das panelas, lá a gente comia carne, comia
acha que o povo está preparado? Não é. E é isso que a gente vê hoje, irmãos. A gente quer só, que o nosso país prospere. Será que a gente está preparado? Será? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Tipo assim, já pensou se entrasse lá fora Bolsonaro, um cara que fosse resolver tudo na nação, tudo ficasse maravilhoso, todo mundo ia começar a ganhar bem, ia sobrar dinheiro para todo mundo ia ter dinheiro na conta, nossa! Irmãos, vocês já pensaram como é que seria essa nação? Porque a gente vê no Brasil, a cada dia, a gente vê a igreja se abrindo, cada vez mais o evangelho se espalhando. Será que ia ser dessa forma? Se entrasse um cara aí na política, Deus levantasse o nome, poxa, só prosperidade para todo mundo. Eu não sei como é que está a conta dos irmãos, a minha está zerada. Mas vamos dar exemplo que nas nossas contas lá ia mais milhões para todo mundo. Todo brasileiro ia ter milhões. A partir de hoje, o cara entrava lá, eu vou depositar 1 milhão, 2, 3 milhões na conta de todo mundo. Como é que seria, irmãos? Eu acho que seria uma bagunça hoje. Porque a gente vê o povo sem dinheiro, já faz tanta cagada, me perdoe pela palavra. O povo faz tanta coisa ruim, tipo assim, às vezes sem dinheiro, o cara não tem dinheiro, ele só tem o cartão de crédito. Aí ele vai no shopping, ele torra, ele não tem dinheiro, vai ter o cartão. Ele torra o cartão. Você imagina se tivesse dinheiro, tanto de coisa desnecessária que a gente ia comprar, sabe? Acho que nem na igreja a gente vinha, nessas horas a gente ia estar em algum resort. Eu ia vir para a igreja. Não é verdade, irmãos? É nítido isso. Então, assim, a gente tem que entender que o trabalhar de Deus, às vezes, irmãos, às vezes a gente enxerga como dificuldade, mas Deus ele permite. A gente olha a luz da Bíblia, os homens de Deus, muitos, todas as vezes que cresceram em Deus foi no deserto, foi em momentos de dificuldade. A gente, que nem, por exemplo, a história de Jó. Jó era um homem fiel, o próprio Deus reconhecia isso nele. Deus olhou para o diabo e falou: amigo, esse é meu servo Jó. Então, assim, o próprio Deus falou: esse é meu servo Jó. Esse é meu servo. Será que Deus, olhando para a gente hoje, o que será que ele faria? O que será que ele falaria para o diabo? Quem acha, pessoal? Pense consigo mesmo, vou falar para vocês comigo. Mas assim, se Deus olhasse para o diabo hoje, o diabo querendo tentar você, tentar eu, o que será que Deus falaria? Ah, Satanás, esse é meu servo Michael. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia, não deixe, passa de início, cara, porque, irmãos, você está entendendo? Então, tipo assim, Jó passou o que passou, mesmo Deus falando isso, ele ainda disse que não conhecia Deus no íntimo, sabe? Porque depois que ele passa por toda a prova, ele fala: hoje sim eu conheço o Senhor, não mais de falar, não mais de ouvir falar, mas de andar contigo. Está entendendo? Então, assim, como que veio esse crescimento? De onde veio essa intimidade? Foi a aprovação, irmãos. Foi a aprovação. Ele se manteve fiel à aprovação. Jó era, de repente, se fosse no lugar dele, na primeira paulada já largava tudo. Sei lá. Às vezes uma mulher, talvez se a senhora olhasse para mim e falasse: não sei se é Deus aí, pô, e morre, eu ia agarrar na cena dela, vamos embora nele. Às vezes a mulher não fala nem muita coisa, eu já vou querendo um cachorro. Você imagina passando por esse tipo de prova, irmãos? É só Deus para ter misericórdia de nós, sabe? Então muitas das vezes a gente é hipócrita. Por quê? Às vezes a gente, porque um dia que a Larissa, eu estou usando muito o testemunho dela, mas é só para ilustrar que ela falou, que depois da vida ela se apegou com Deus, começou a orar e tal, aí ficou tudo maravilhoso. Glória a Deus. Mas, irmãos, muitas das vezes a gente acha que o dia que a gente ora mais,
a gente é mais bonitão com Deus. O dia que a gente louva mais, a gente é o mais bonitinho de Deus. O dia que... Não, negativo. Não. Deus, irmãos, a gente na nossa pequenez, quando Deus olha para nós, né? Ele, assim, Ele não vê grande coisa, irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama, mas a gente não é mais bonitinho porque nós oramos mais. Não. Isso a gente tem que fazer porque é o contrário. Deus sempre vai nos amar. Deus sempre vai estar conosco. Deus sempre vai nos abençoar ao ponto de nos fazer crescer, até mesmo prosperar. Mas, irmãos, a questão da busca não fala do amor de Deus por nós. Fala do nosso amor por Deus, do nosso reconhecimento. É o contrário. A gente tem que buscar Deus porque nós o amamos, por quem Ele é, não somente por aquilo que Ele tem feito, não pelas coisas que Ele nos dá. O dia que nós não ganharmos nada, o dia que Deus olhar e deixar nós passarmos o que Jó passou, perder tudo, talvez a gente vai perder tudo, sabe? A gente vai perder tudo. Ainda assim, nós amamos a Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele já nos deu a vitória já é garantida, irmãos, em Jesus Cristo, e é por isso que nós buscamos a Ele, é por isso que estamos aqui todo domingo. Não é possível que a gente venha aqui durante todos esses anos, todo domingo, sexta, quando tem vigília, cantar, porque o irmão é bonito, porque não, irmãos, é por Deus, é por Ele, tudo é para Ele. Ele é digno, nosso Deus é grandioso. Não importa o que passamos, olha, jamais tire os seus olhos de Cristo. Não tire os seus olhos de Cristo. Não importa o que aconteça. Talvez vamos passar assim, muitas dificuldades. O dia mal ele vem, mas a Bíblia diz que ao amanhecer a alegria vem também, o choro ele cessa. O nosso Deus é assim. Nenhuma luta ela é infinita nas nossas vidas, mas também nós estamos sujeitos, né? Não é porque nós temos um Deus que a Bíblia diz que é bom em todo o tempo, isso não quer dizer que não vamos passar por dificuldades, né? Agora, se a gente está pensando dessa maneira, é porque somos incrédulos, irmãos. Somos incrédulos. A gente vai olhar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a mulher de Abraão, por exemplo, Sara, né? A Bíblia diz que os anjos apareceram para Abraão e falaram que ela ia ser mãe de um filho, né? E ela é estéril. Fora isso, ela era já avançada em idade. A Bíblia, né, mais ou menos ela tinha por volta de uns 90 e poucos anos, sei lá. Era mais ou menos isso, né? Então a gente vê que foi fácil acreditar naquele momento? Não. E sabe que não, por quê? Porque já é uma mulher idosa, ela mesma fala depois, né, que, poxa, eu não tenho mais prazer, né? Como que eu vou engravidar? Só que muitas das vezes a gente é como Simons, a gente duvida e ainda ri da cara de Deus. Simplesmente isso. Quando Deus tem uma promessa na sua vida e você, por conta das dificuldades, né, por conta das aflições, você olha, né, para essa promessa com olhos de dúvida e larga de mão a ponto de esquecer da promessa, você está rindo na cara de Deus. Foi isso que Sara fez. A gente vê isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, não precisa abrir. No livro de Gênesis 18, 10, a Bíblia diz que ela, no seu íntimo, ela riu e duvidou. Até os anjos, né? Olhou para Abraão e falou: poxa, mas por que ela está rindo? Ah, porque ela já é de idade, ela não está. Talvez aquilo criou até uma certa incredulidade em Abraão, né? No pai da fé. Embora a Bíblia não fala isso, né? Mas quando a gente
tem falta de fé a ponto de a gente até mesmo rir da cara de Deus, a gente até influencia pessoas, irmãos. Quantas vezes nós influenciamos pessoas, né, a não terem fé? Nós somos pessoas de Deus, pessoas que, né, deveríamos ser vistos como pessoas que confiam em Deus e tal. Muitas das vezes temos atitudes que as pessoas olham e falam: nossa, o irmãozinho lá ainda fala que é crente e tal, olha o que ele está falando. Até eu que nem vou na igreja, eu tenho mais fé que esse cara aí, que essa mulher. Então, tipo assim, quantas vezes a gente fez isso? Então, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós se tornamos pessoas incrédulas, irmãos. Incrédulas. Outro exemplo que eu separei aqui: Gideão, no tempo dos juízes, ele foi um homem escolhido para tirar o povo de Israel da aflição, né? Mas quando a gente vai ler a história de Gideão, a gente vê que ele era um cara meio, vamos dizer assim, eu vou falar cagão, um cara meio cagão, um cara meio covarde, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele era um cara meio medroso, né? E o anjo aparece para ele e chama ele de guerreiro valente. Aí ele olha para o anjo e fala: oxi, tipo assim, pensa um anjo chegando, né? Para os irmãos aí, qualquer um de vocês fala assim: ô guerreiro valente, Deus vai te usar para tirar essa nação aqui, ó, da aflição, da mão dos tiranos aí, ó. Você vai, entendeu? Você vai libertar o povo aí, tá? Aí você, tipo, você fala: Gideão fez isso. A Bíblia ainda fala, né, que ele falou: ai Senhor, tipo, né? Porque ele é um cara que tinha medo. A Bíblia diz que quando o anjo aparece para ele está lá moendo trigo, né? No lugar onde se colocava as uvas. Deixa eu ver se o texto que eu separei, acho que é Juízes, capítulo 6, versículo 17. Vamos abrir lá, Juízes, capítulo 6, versículo 17. No 11, isso. É lá no início, ó. Se os irmãos quiserem, podem acompanhar aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Berzita. Eu acho que era pai de Gideão, né? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. O lagar, irmãos, era um lugar onde se moía as uvas, se não me engano. Era tipo um caldeirão assim, onde se moía as uvas, né? Para fazer o vinho e tal. Mas a Bíblia fala que ele estava moendo o trigo lá porque ele já estava com medo, né? Ele já estava com medo dos medianitas lá. Ele estava com medo e ali era um lugar que ele se escondia, porque o trigo ele se moía era num outro espaço, era um espaço aberto. Eu esqueci o nome também, onde é que era moído o trigo, mas era no campo, sabe, um lugar aberto. E até segundo os estudiosos falam que até o vento ajudava, né? Quando você está moendo o trigo lá, batia o vento e separava, né, as cascas e tal. Mas isso ele estava fazendo no lagar. Por quê? Porque ele já estava com medo, né, do que estava acontecendo ali, né, com o povo. O povo estava sendo escravizado, ele estava sendo oprimido. E ele, um cara, tipo, com medo, um cara medroso ali, fazendo um negocinho dele escondidinho e tal. Parece um anjo e fala: guerreiro valente. Você imagina, né? Então, olha como Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus nos vê. Muitas das vezes nós estamos ali, né, sendo oprimidos, né, a dificuldade bater na porta e o negócio não vai, e a gente com medo e tal. E Deus ele olha para nós e fala: ei, guerreiro valente, olha para frente, eu sou contigo. E daí ele fala: puxa, ele fica pedindo sinais.
sabe, ele fica tentando desviar daquilo que Deus tem para ele. Mais ou menos quando a gente quer desviar, quando a Elisa me chama nós para pregar. Tipo, a gente fica tentando se desviar. E ele fez isso, ele fica pedindo assim: não, mas então se é isso mesmo, Senhor, faz isso, faz aquilo, pedindo, duvidando. E daí Deus ele olha para ele e fala: amigão, fala o seguinte, vai na tua força, vai do jeito que você está aí, sem cabeça. Vai nessa sua força aí que você tem. Mesmo você com medo aí, você é meio medroso, vai que eu sou contigo. E daí depois a gente vê, poxa, o que acontece com ele, né? A história de Gideão, quando a gente vê esse nome Gideão, tem até muitos congressos aí, congresso do Gideão, a gente fala: poxa, esse cara é um cara tal, né? Quem nunca leu a história dele vai falar: poxa, Gideão é um cara, nossa, ele era tipo um Golias de Deus, né? Mas irmão, não, era um cara medroso, era um cara simples. A Bíblia fala que ele era de família pobre, era um cara simples, pô. Pensa um cara aí no interior, simplesinho ali na dele, né, pacato. Gideão era assim. O que Deus fez, né? E ainda quando a gente vai vendo a história, o exército que ele, né, combateu, o exército dos medianitas, eu acho que era o nome era os medianitas mesmo. Era mais de 30 mil homens, e ele até tinha esse mesmo exército a favor dele, né? Esse mesmo exército não, um exército numeroso, né, para bater de frente com os medianitas, ele tinha. Mas o que Deus faz? Os irmãos conhecem a história. Fala: não, você vai só com 300 homens. Agora você imagina, ele ficava todo confiante, medroso lá: mas não, Deus é comigo e tal, Deus tinha feito sinais, e ele estava todo confiante: não, agora beleza, Deus já mostrou que está na frente, não vai dar certo. Daquele monte de soldado e tal, isso, não vai ganhar. Aí Deus fala: não, você vai só com 300 homens. Aí eu acho que de novo, né? Meu Deus, agora ele deve ter ficado com medo de novo. Mas Deus, por que Deus fez isso aí? Mais pra frente a gente vai ver que Deus ele fez isso para que eles não viessem se vangloriar, né? Porque talvez, se Deus deixasse eles seguirem para a guerra com aquela quantidade de soldados, até além dos outros soldados, dos medianitas, talvez lá depois da vitória eles iam falar: poxa, olha, Deus foi conosco e tal, mas eles também, poxa, mas lutou bem, não vai desistir, né? Mas não, irmãos, a gente viu uma guerra de mais de 30 mil soldados contra 300. Tem como falar que foi o homem que ganhou? Não tem. E é isso que Deus faz. Deus faz assim, irmãos. Quando a gente pensa que não vai ter mais jeito, Deus ele abre uma porta, fecha outras, que quando a gente olha lá, depois que a gente passou por aquela aflição, aí a gente começa, porque a gente é tão acelerado hoje que muitas das vezes Deus ele dá livramento, opera, faz milagre, tudo, a gente não vê nada. A gente vai ver, poxa, bem depois, né? Mas aí depois Deus ele vai nos trazendo, né, a memória. Aí você fala: caramba, né, meu? Olha, que coisa que eu passei, cara. Foi Deus, bicho, não foi Deus. Mesmo depois que você já passou, você vem, né, na sua recordação, você fala assim: poxa, como que eu passei por aquilo? Foi Deus, irmãos. É Deus que faz isso. Então, muitas guerras, né, que a gente acha que a gente não vai vencer, Deus ele faz o improvável. Assim como ele escolheu Gideão, um homem improvável, né, ele faz coisas improváveis ao nosso pensar. Para a gente é improvável, mas Deus é Deus. A gente entende, né, o trabalhar de Deus. Muitas das vezes é assim. E assim foi na vida de Gideão também. Embora, né, a incredulidade tentou tomar o coração dele, quase que ele não vai, mas foi. E Deus fez o que fez. Amém? E o povo foi liberto naquele tempo, né, pela vida de Gideão, através da vida de Gideão. Então, quando você pensar que não vai dar mais, né, talvez a luta está tão grande, e você, aos seus olhos, você vê e fala assim: não vou conseguir. Não tire os olhos de Cristo, entregue nas mãos do Senhor, que o Senhor ele vai tomar pelas suas mãos. Toda vez ele faz isso, assim como ele fez com Pedro, né? Ele estendeu as mãos, né, e tirou Pedro do fundo.
assim como fez com Gideão, né, sobre o improvável, com 300 homens, e venceu aquela guerra. E nós, quantos relatos a gente vê? Quantos relatos a gente vê? Outro exemplo, irmãos, quando os apóstolos, lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 17, se eu não me engano, acho que é o 16, o versículo, a gente vai ver os apóstolos, né? Tem um menino endemoniado, para a gente ver o que a incredulidade faz, irmãos. Acho que é Mateus 17, versículo 16, deixa eu ver. Os discípulos, eles tentam, né, expulsar aquele demônio daquele menino, e eles não conseguem. Vamos a partir do 14, versículo 14. E quando chegaram, a multidão aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante deles, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu acho que era uma pessoa endemoniada, aquelas pessoas que a gente vê alucinada, né? Que às vezes a gente até acha que é só problema psicológico, mas às vezes é espiritual, né? E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Aí aqui a gente vê que eles caminhavam com Jesus. Aqui eles já tinham tido muitas experiências com Jesus, mas eles não puderam expulsar aquele demônio. E daí Jesus ele fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Então, o que Jesus está dizendo? Poxa, será que só vai porque eu estou aqui com vocês? Né? Será que, poxa, vocês não conseguem fazer nada sozinhos? E muitas das vezes Jesus ele fala isso para a gente, irmãos, né? Eu fico pensando, se um dia acontecesse comigo, irmãos, em algum lugar aí, eu nunca expulsei demônios, assim, tipo, nunca aconteceu, mas eu já estou me preparando, sabe? Se Satanás se manifestar, vai sair com um bico, vou expulsar, mas irmãos, você já pensou se aconteceu o que aconteceu aqui? Né? Se a gente está naquele momento de, sei lá, talvez pouca fé, porque lá no final, a Bíblia está falando aqui, lá no 21, está falando que é só com oração e jejum, né? Quando é casca de demônio. Então, esse menino aqui, ele tinha casca de demônios, talvez era uma legião de demônios. Então, não é de qualquer forma, né? O negócio é bagunçado assim. O mundo espiritual é mais sério do que a gente pensa. Muitas das vezes a gente é negligente, a gente acha que o Satanás ali é bobinho, é derrotado e tal, mas a Bíblia fala para a gente não subestimar. Então, o mundo espiritual, irmãos, é coisa séria. A gente já está preparado. Agora, se a pessoa acontece isso aqui com a gente, né? O pastor não está com nós. Nós estamos em algum lugar aí, só lá na rede verde, lá o fogo desce. Se o Satanás aparecer aqui, vai fugir, vai correr de nós. E daí a gente começa a tentar expulsar e nada. Aí tem que ligar o pastor. Ô pastor, salva aqui, chega aí que o negócio está bravo aqui, o bichão não quer sair. Irmãos, e pode acontecer, porque já pensou pegar a gente no dia mais ou menos, que a gente orou meia boca, né? Aquele dia corrido e tal, deixa para depois. Porque a gente pensa assim, vem o nosso sentimento assim, poxa, eu vou pegar firme, né? Eu vou meditar, vou orar e tal. Mas aí na correria, você já se atrasa um pouco do serviço. Opa, a prioridade é o serviço. Você não vai chegar atrás do serviço. Eu falo com Deus se não tiver no caminho. Aí no caminho aconteceu coisas lá que te dispersou e tal, você já não falou com Deus. Aí chegou no trabalho, o chefe já está de braço cruzado, está na feira, você nem lembra em Deus. Então, aí na hora do almoço, você está indo almoçar, sei lá, você vai entrar no restaurante, o bichão,
Deus, e agora? E aí? Será que a gente consegue? Não sei, né? Nunca aconteceu comigo, né? Não quero pagar para ver também. Eu espero que se aconteceu, eu esteja naquele dia, né, fervoroso, vamos dizer assim. Mas pode acontecer, irmãos. E Jesus, a gente vê aqui claramente que Jesus ele se aborrece, né? Ele acaba chamando a atenção. Ó geração incrédula e perversa, né? Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Aí Jesus expulsa o demônio e aquele menino ele fica curado, ele fica sarado. Irmãos, chega no versículo 20, Jesus ele fala, porque daí os discípulos falam, poxa, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? O que acontece? E daí Jesus fala da fé deles, né? Como eu havia dito, talvez aquele dia eles estavam, né, no dia de pouca fé, vamos dizer assim, feito as coisas correndo de qualquer jeito. E Jesus diz para eles no versículo 20: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e passa de lá para cá, e será feito. Então, aqui a gente vê que Jesus ele compara, né, a fé como um grão de mostarda. E o grão de mostarda é um grão, é um dos mais pequeninos, né, das sementes, irmãos. Mas o grão de mostarda, embora a gente compare, né, com o tamanho, a gente fala assim, então se a minha fé estiver pequenininha como um grão que talvez para você enxergar você tem que colocar num microscópio. Então, a minha fé mesmo desse tamanho eu vou conseguir. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus ele faz essa comparação com o grão de mostarda, porque o grão de mostarda, embora seja uma pequena semente, pequenininha, é uma semente de muita qualidade. É uma semente que quando você planta, nasce uma árvore gigante. Então, embora a sua fé esteja esmorecida, mas se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, se a sua fé tiver qualidade, aí sim você vai conseguir expulsar o demônio. Por quê? Porque, irmãos, Deus ele trabalha, a Bíblia diz que ele trabalha com o coração contrito, né? As coisas com Deus tem que ser com o coração. A gente tem que envolver a nossa alma, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Então, mesmo que talvez você fez ali a sua oração correndo e tal, se lá no seu íntimo, sabe, se lá dentro de você houve qualidade, vamos dizer assim, você agradou o coração de Deus, aí não importa se você fez correndo, se você fez deitado, que nem eu costumo orar muito quando eu estou indo trabalhar em cima da moto, às vezes não dá tempo, né? Eu estou usando aqui esses exemplos, porque comigo é assim também, às vezes eu gosto de dormir muito, irmãos, acordo atrasado direto, a Sueli, nossa, bicho, sabe por causa disso. Eu e o Lucas, eu acordo atrasado, eu já estou atrasado, eu demoro mais para acordar ele. Aí os dois atrasados, aí vai os dois, em cima da moto, todo atrasado, a gente tem que sair correndo, o bichão aí pesado pra caramba, pegando o pé dele, o pé dele é grande, chega na atrapalha, agora você imagina, atrasado, eu e ele atrasado, ele grandão, todo desajeitado em cima da moto. Rapaz, aí vira e daí, mesmo assim, muitas das vezes eu vou em oração, espírito de oração, vou orando, falando com Deus e tal, o pé dele pegando aqui na minha perna, oh Senhor, tem misericórdia. Prepara uma moto para esse menino, em nome de Jesus. Irmãos, e talvez naquele dia, talvez ali, eu conseguia agradar de alguma forma o coração de Deus, né? Por quê? Pelo coração, e não porque muitas das vezes a gente é muito ligado em ritos. É o que eu tinha dito que às vezes você vai lá e separa bonitinho na sua casa, tal, um copo com água, um louvorzinho, agora, nossa, agora eu vou. E Deus pode fazer, não estou dizendo que está errado, não. É muito bom quando a gente coloca um louvorzinho, sabe, a gente se derrama e chora, né? É muito bom, mas também não quer dizer que aquele dia que você está orando ali
na condução, né? Você está orando na fila do banco, Irmãos, tem momentos, tem vezes, por exemplo, eu não gosto de ficar falando de mim aqui, né? Eu estou aqui para falar das coisas de Deus, né? Toda honra e toda glória ao Senhor. Mas, irmãos, tem momentos que, por exemplo, eu estou trabalhando e eu fico disfarçando com o meu colega de trabalho, porque eu começo a chorar. Você começa a pensar em Deus. Deus é tão maravilhoso que, mesmo na nossa penitência, mesmo a gente sendo um pecador miserável, mesmo a nossa carne sendo mal, muitas das vezes você está mais frágil, sabe? Às vezes a gente está passando por alguns problemas e tal, e daí você tende a chegar mais no Senhor com mais facilidade, vamos dizer assim. É como se fosse mais, é como se a porta você não precisasse abrir na chave, já está aberta, você chega em, tipo isso, né? Estou dando um exemplo aqui. E Deus ele te toma de uma tal maneira que você não resiste. Você não resiste, só que você centralizar o seu pensamento em Jesus, você já começa a chorar, você começa a dizer, é incrível. Eu falo, meu Deus, como pode? Tipo assim, eu dentro do carro trabalhando, às vezes é fedido, na correria, aquele sol, sabe aquela coisa? Irmãos, e às vezes Deus ele toma assim, você sente aquele perfume, não é possível, cara, é Deus. E aí você começa a adorar por dentro, e aí eu começo a chorar, começo a me encher, aquele dedo por dentro assim, e querer estourar. Eu olho pro cara assim, do lado dentro, vai ver. Eu vi sem graça, com vergonha. O cara chorando do lado assim, é doido, pô. Tá falando assim, me perdoa pela minha atitude, mas aí começa a chorar, limpa aqui, olha pro lado, tá vendo aquela presença te enchendo. Você fala, eita Deus. Aí, e ainda assim, porque nós somos, né? Às vezes eu me acho, a gente acha que está podendo de Deus. E não é, irmãos. É o coração. Deus ele trabalha no coração do Cristo. Sabe, de alguma forma, e nem sempre é assim. Às vezes você faz lá, né, o seu devocional, aquela coisa legal assim e tal, e não é da mesma maneira. Porque é um aprendizado, né? É uma coisa progressiva, você vai aprendendo. Você vai aprendendo a chegar no Senhor, né? Da maneira que agrada a Ele e tal. Mas não que também, no dia que você não sentiu nada, você não agradou a Deus. Não. Às vezes você não vai sentir mesmo, né? Mas às vezes naquele momento, porque o trabalho de Deus a gente não conhece. Talvez naquele momento Deus ele viu a necessidade de te encher, né? De trabalhar no seu físico. Ali talvez você está precisando daquele renovo. E realmente renova. E a gente sai renovado. A gente, sabe? Aí um dia vai bem, você vai alegre. Tem você cuidado. Você nem lembra mais da aprovação. É maravilhoso. É assim que Deus trabalha. Mesmo a gente às vezes sendo incrédulo, né? Às vezes a nossa fé daquele jeito, o Senhor ele vem e nos enche. E Ele completa, né? A nossa vida em todas as coisas. É maravilhoso, irmãos. Irmãos, eu não falei nem a metade do que eu tinha separado aqui. Eu vou rapidinho, o tempo já se estendeu muito. Queria falar um pouquinho também sobre a gente não tirar os olhos do Cristo, né, na nossa família também. Né? A gente, por exemplo, para os homens, por exemplo, a gente como cabeça, né, como sacerdote do lar. E as mulheres como, né, a mulher que edifica o lar, aquela que muitas das vezes nós negligenciamos, né, o crescimento, né, a levar a nossa família na presença de Deus. A gente às vezes na igreja é uma coisa e em casa é outra, por exemplo. Às vezes a gente, corre tanto, faz tantas coisas. Vou dar exemplo, tem festividade, a gente, nossa, vamos lá, igual eu sou bem agitado, pelo menos eu tento ajudar assim, eu quero fazer as coisas, é muito bom, eu acho maravilhoso isso. A gente trabalhar na obra, correr atrás, fazer a coisa acontecer, e você vê Deus abençoando e as coisas, tipo, às vezes a gente acha que não vai nem dar certo. Quantas vezes teve festividade que eu falei, meu Deus, vai ser uma bagunça, porque não, uma correria. E
daí começa a festividade, Deus vai operando, visitando as vidas, e vai acontecendo, Deus faz milagres e renovos, restaura. Acabou a festividade no final, e ele fala: Senhor, foi a tua mão, foi o braço do Senhor. Então é maravilhoso, irmãos. Mas às vezes chega em casa e a gente, sabe, tem atitudes que não condiz com aquilo que a gente fez ali na igreja. Ou até mesmo às vezes você evangelizou alguém na rua com amor, com paciência, aquela coisa e tal, mas chega em casa, acabou a paciência, acabou o jeito de falar com doçura, sabe? Parece que você já não serve mais a Jesus. Jesus, ele ficou na porta para fora. Você fechou a porta e colocou um banquinho para Jesus sentar. E daí para dentro de casa já entrou a arrogância, a falta de paciência, sabe? Muitas das vezes a forma de falar, até mesmo com os filhos, com a esposa, com o pai, com a mãe. E eu queria trazer um texto aqui que ele nos reflete a isso, a refletir sobre isso. Deixa eu só ver onde eu separei, que agora eu marquei um monte de coisa e vou falar nem. A gente, lá no texto que a gente leu, né, de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, um versículo antes, no versículo 21. Não, 21, peraí. Deixa eu só descer aqui. Porque após Jesus fazer a multiplicação de pães, e ele, depois que terminou tudo, ele fala para os discípulos: olha, vai, que eu vou me despedir das pessoas. Jesus, ele se preocupa, né, com isso. E daí, eu acho que é no 22 ele fala, é isso mesmo, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então aqui a gente vê que Jesus, ele faz questão de despedir a multidão, né? Terminou toda aquela mensagem que ele fez, a multiplicação de pães e tal, e eles vão para outra cidade, do outro lado da margem do rio, mas ele fala para os discípulos: olha, vão indo que eu vou se despedir do pessoal aqui. Então a gente vê a comunhão, né, a união ali com os irmãos, e Jesus, ele se despede. E muitas das vezes a gente é assim, irmãos, a gente é generoso, e isso é legal, faz parte. A gente vê aqui que Jesus, ele se preocupou em se despedir das pessoas, né, e dar tchau, irmão, vai com Deus, como é que você está e tal. A gente muitas vezes é assim, e isso faz parte. Terminou o culto, é bom a comunhão, a união com os irmãos, a gente se despedir, tenha uma boa semana, Deus abençoe e tal. Mas a gente é generoso dessa maneira e tal, toda aquela coisa bonita. Quando chega no nosso lar, ou então no seio da nossa família, muda, parece que muda. A gente é mais generoso, né, com as pessoas de fora do que o da nossa casa. E é isso que eu queria que a gente refletisse aqui. Eu queria trazer aqui a passagem que Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. Estou tentando achar. Acho que é Mateus 21, né, pastor? Isso, é Mateus 21, versículo 19. Jesus, ele avista aquela figueira e ele amaldiçoa a figueira. E a gente olha, irmãos, às vezes a gente não entende, né, essa passagem. A gente fala: poxa, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Mas, irmãos, quando Jesus olha para a figueira, ele vê a figueira cheia de folhas bonitas. Mas a figueira, quando ela já tinha a folha, ela já tem que ter o fruto. A figueira, quando ela vai crescendo e vai dando as folhas, os frutos vão crescendo junto. E Jesus, ele olha para aquela figueira e ele vê que só tem as folhas. Vamos ler lá,
disse a ela, Jesus desviou o caminho dele. Jesus estava seguindo com os discípulos, ele olhou a figueira, ele fez questão de desviar o caminho e amaldiçoar a figueira. E ele fala: e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando Jesus ele faz isso, irmãos, naquela figueira, o que ele está dizendo para os discípulos? Olha, vocês não têm que viver de aparência, vocês não têm que pregar uma coisa e viver outra. Vocês têm que ser o que vocês são. Vocês são filhos de Deus, vocês são pessoas de Deus. Então vivam o Evangelho, viva aquilo que vocês têm aprendido. Não adianta vocês, aqui na igreja, vocês dão uma coisa e saiu daqui já é outra, sabe? Tipo, você que vem da igreja, você é um irmãozinho bonzinho, uma irmãzinha abençoada, e quando está lá no seio da sua família, você é o arrogante, ou você é o ignorante, ou você... Eu estou dizendo aqui na família, irmãos, mas em toda sua parentela, sabe? Muitas das vezes nós somos assim, uma bênção aqui na igreja. Quando chega na família, aí muda tudo. O irmão parece que vestiu uma capa, sabe, uma armadura, já se engessou, já ficou. Não, é isso que Jesus está dizendo aqui, sabe? Porque aquela figueira, ela estava só com aparência bonita, mas não dava fruto. Se você tem uma vida que você prega uma coisa que você só tem aparência de quem serve a Deus, mas as suas atitudes não condizem com isso, irmãos, aos olhos de Deus isso é abominação. Eu estou dizendo aqui na família, mas isso eu digo também entre os irmãos também. Eu estou dizendo aqui, aqui você é uma bênção, mas às vezes, irmãos, a gente dentro do nosso lar a gente é assim, e aqui na igreja também, de outras formas também que não agrada a Deus. Às vezes a gente, por causa de uma conversinha, lança uma palavra ali e tal, mas o irmão vira aquela bagunça, sabe, por causa da língua. Eu estou me avançando muito, já vou terminar. Eu queria ler para os irmãos aqui para finalizar, porque já estendeu demais. Dentro da congregação também, irmãos, nós não devemos tirar os olhos de Jesus. Não tire isso dos seus olhos de Jesus. Se você veio aqui para ficar vendo o que o irmão está fazendo, que o irmão faz isso que me incomoda, irmãos, você não vai ficar. O ser humano é falho. A igreja, corpo de Cristo, o cabeça é Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele é perfeito, e o corpo é formado pelos membros. Cada um de nós somos membros. Você é muito importante aqui. Põe isso na sua cabeça. Você é muito importante aqui. É através da tua vida que Jesus quer fazer, quer trabalhar, quer agir. Você é ferramenta do Senhor. Você é instrumento de cada um de nós. Não é porque o fulaninho lá fica lá no fundinho lá, tá, irmão. Saiba que uma palavra lançada, você lança uma palavra um dia, às vezes você não tem nem noção de como você abençoou a vida do irmão. Deus usou sua vida, você nem sabe, irmão. Você fala, mas eu não toco, poxa, eu nunca subi lá no altar, nunca cantei. Não, querido, a sua oração tem peso no mundo espiritual, sabe? Você é instrumento na mão de Deus. Não importa se você veio para Jesus agora, mas eu só estou convertido, eu estou aprendendo e tal. O Espírito Santo já mora dentro de você. Você é diferente quando você pisa a planta dos seus pés, sabe? Não importa o tempo. A gente tem tantos irmãos aí, pastores, às vezes líderes, fazendo coisas que recentemente eu não quero ficar voltando esse negócio de política, mas eu não sei se os irmãos viram o vídeo do Malafaia lá, um áudio dele falando um monte de besteira. Um homem de Deus, sabe, tipo, um monte de palavrão. Poxa, deu um mau testemunho, fica quieto então. Sabe, a gente tem que ter noção de que a gente carrega o nome de Cristo conosco. É muita responsabilidade. É por isso que Jesus disse: olha, aquele que quer vir após mim. Senão Jesus obrigava, falava:
aqueles que vão vir, você vai vir, tipo, não, aqueles que querem vir. Está disposto? Vocês querem seguir Jesus? Opa, então é uma escolha, você que quis. Ninguém te obrigou, Jesus nunca ele vai forçar nada. Nós somos livres, irmãos. Eu estava até conversando com o Lucas, referente a um amiguinho dele que frequenta uma religião, não vou nem citar o nome, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o cara tem que andar com um monte de tal, isso aqui, não. Não, nós somos livres. Somos livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Nós somos livres. Foi Jesus que nos libertou. Foi Jesus que nos alcançou. A gente tem o costume de falar, né, que nós aceitamos Jesus. Não foi nós que aceitamos Jesus. Foi Ele que nos aceitou. Ele que teve misericórdia. Foi Ele. Porque nós decidimos seguir a Jesus. E Ele nos recebeu. O que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então quer dizer, Jesus ele bateu na porta, a gente que abriu nosso coração. Abrimos o coração, Ele nos aceitou, Ele entrou e ceiou com nós. Certo? Então vamos à escolha. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se nós tomamos essa posição de seguir a Jesus, nós temos que ter convicção, irmãos, que aonde a gente está, onde a gente coloca a planta dos pés, o que a gente vai fazer, sabe? As pessoas estão olhando para nós, elas estão olhando para nós. Irmãos, pode ter certeza, é que às vezes a gente não toma noção disso. Durante esse tempo de caminhada com Deus, eu percebi isso muitas vezes. Às vezes você está em algum lugar, está lá os seus amigos lá e tal, e então lá naquela rodinha, conversinha besta e tal, não sei o que, papá. Eu falo que já aconteceu comigo. Aí às vezes a gente vacilando, aí entra na conversa e solta um negocinho que não foi nem um cabelinho daqueles que eles estavam falando. Irmão, é nítido, todo mundo assim, ó. Ô irmão! Mas na hora, é nítido. Se você entrar na conversa, vai acontecer. Por quê? Porque, irmãos, não é que eles estão julgando, é o espírito acusador, não, filhão. É você que está errado. É você que é luz. Jesus ele fez para te tirar das trevas. Você não é mais trevas, irmão. Você dá uma passeadinha lá que você quer. Não tem mais jeito. Você é Jesus, acabou. Você faça o que você quiser. Não é possível que você veio para Cristo, aceitou Jesus, você sabe que você é liberto, que você é salvo, você vai querer ir para o inferno? Não. Aí, pelo amor de Deus, não. Tem alguém que quer ir para o inferno aqui? Não, né? Amém, glória a Deus. Então, quando a gente vacila, a gente está dando uma passeadinha nas trevas, mas nós é luz. Jesus ele nos resgatou para a maravilhosa luz. Então, quando a gente dá as vaciladas, irmãos, é porque a gente quer, é porque nós é falho, é porque nós vacila. Se a gente colocar na nossa cabeça que nós somos a diferença, né? Que nós não devemos olhar para outros lugares, somente para Jesus, nós vamos andar, sabe, vigilantes, ligados. Opa, é que nem aquele o crente está ligado, né? Você vai andar ligado, você não vai vacilar. Sabe, esse tipo de conversinha, não é conversa que não agrega em nada. Aí os seus amigos olham e falam assim: poxa, então, você nem se mistura mais. Não me misturo mesmo. Esse tipo de conversa aí, para mim, não me agrega. Entendeu? Você nem precisa falar nada. Aquele dia eu fui querer entrar na conversa, você falou besteira, porque eu sou irmão, né? Então acabou. Até porque no seu trabalho, na sua escola, onde você vai, todos sabem. Você é crente, né? Ou não? Não? Amém? Amém? Amém. Tem que saber. Quem não sabe, tem que saber. Até porque, irmãos, não é para você, não é um título assim que você se vangloriar, não. As pessoas precisam saber que você é de Deus, porque elas vão vir buscar algo da parte de Deus em você. Nem que seja uma oração, nem que seja uma mensagem, elas vão vir.
Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que ser a diferença, sabe? Irmãos, eu fui um cara que eu bebia, fumava, eu gostava de tomar pinga mesmo. Às vezes ele olha para mim e fala assim: esse irmãozinho aí, para ele foi fácil. Não, filho, não foi fácil não, eu era da bagunça. Eu era da bagunça. Não sei se os irmãos aqui, os irmãos até lembram. Mas irmãos, esse Jaraguá aqui ficou pequeno, o Panema aqui, lembram? As irmãs ali que eram da escola aqui, elas talvez até lembram. A gente andava com os meninos ali na comunidade, sabe? A gente conhecia bandido, ladrão de moto, tudo que era ruim eu conhecia. Quando eu vim para Jesus, sabe? No início do meu casamento, com 3 meses de casado, eu já estava quase separando da Sueli. Por quê? Porque eu me casei, mas a vida de bagunça não saiu ainda dentro de mim. Eu era casado, mas sabe, eu tinha a mesma mentalidade ainda. E eu fiquei com aquela coisa: poxa, os caras estão tudo no rolê, mano, eu estou aqui e tal. Mano, sabe, não sei o que. Tipo, irmãos, não foi fácil, mas Deus ele vai tratando. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que descer, sabe, a casa do oleiro. Ele vai quebrar, ele vai lapidando, ele vai. Só que a gente tem que deixar o Senhor trabalhar. Tem parte de nós. É por isso que Jesus disse que aquele que quer vir, negue-se a si mesmo. Opa, gente, é Jesus que está falando, não é eu. É Jesus que está dizendo. Negue-se a si mesmo. Tem que falar não para as coisas mundanas. Igual tomar uma cervejinha, parou. Mas a Bíblia não fala que não pode beber, mas não embriaguez. Então não pode beber. Ou até você mede certinho lá o tanto que você toma. Eu no início eu media, eu tomava ainda o negocinho. Porque eu falava: não, o negócio não dá nada. Cervejinha, pá. Aí eu começava a me embriagar, parei. Embriagar já era. Já estou embriagado, pô. Se Jesus voltasse aquela hora ali, é o inferno. Então assim, negue-se a si mesmo. Nega a tua carne. Não foi o apóstolo Paulo que disse que a carne milita contra o Espírito? É isso, irmãos, é uma guerra, pô. Agora, quem entra na guerra aqui já dando a vitória para o outro lado? Alguém? Mas não. Se está chamando de guerra da carne contra o Espírito, a gente tem que lutar. É luta. Se gosta de tomar um negocinho, parou. Fumar um, parou. Olhar para as menininhas, parou. As más conversações, parou. Porque tudo isso desagrada a Deus, pô. A Bíblia fala sim, não. Não tem meio termo. Não tem como andar em cima do mundo. Não, isso aí é do mundo aí. Isso aí nas amizades, isso aí não. Com Deus não tem esse negócio, pô. É sim ou não. Então, tipo assim, dentro da nossa casa, vamos ter que baixar a cabeça. Pisar no freio. Gente que fala com os filhos, as esposas, gente que fala com o marido, vamos pisar no freio, parou. Os filhos aí que vai namorar com os pais, meu pai é chato, devagar, honrar pai e mãe. Então, pensa bem o que vai falar. O que eu tenho que fazer? Por quê? É que nem no casamento, a aliança que a gente faz não é só com a esposa, não é só com a esposa, é com Deus também. Quando a gente vai quebrando esses princípios, o que aconteceu com Sansão, por exemplo? Sansão era um nazireu. O nazireu, ele não podia comer uva, não podia tomar bebida forte, que era derivada da uva, ele não podia. O que aconteceu? Ele começou a quebrar princípios, irmãos. Muitos acham que foi quando Dalila lá chamou o cara para cortar as tranças do cabelo dele que acabou as forças. Não, era ungido de Deus, mas porém, foi quando ele começou a quebrar princípios. Aquilo ali foi a gota d'água. Cortasse o cabelo, acabou. Mas o que aconteceu? Ele perdeu, ele foi retirado do espírito dele. Eu já vou terminar, pastor. Entendeu? Então a gente tem que se posicionar. A gente tem que. Tinha muitas coisas para falar aqui referente, sabe, a contendas que às vezes a gente planta uma sementinha do mal ali, por causa da língua, sabe? A gente tem que se policiar por todas essas coisas, mas se não deu tempo de eu falar, é porque o que eu tinha que falar foi falar. Amém? Vamos só para terminar então ler Hebreus 12, versículo 2. Amém? Então que essa mensagem fique no coração dos irmãos,
tempo suficiente, mas o Senhor Ele vai trazendo, né, algo para as nossas vidas. E Hebreus 12:2, tá? Vamos lá. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, irmãos, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tá? Que o Senhor Ele possa renovar, restaurar os ânimos, a força dos irmãos. Você que talvez se encontra por conta das dificuldades, irmãos, desanimado, sabe, abatido, saiba que o Senhor é contigo. Amém? E olhe para Jesus. Não desvie o olhar para as pessoas, não desvie o olhar para as circunstâncias. Não, se apegue nas coisas de Deus, medite no Senhor, ore. O Senhor está no controle, sempre Ele está, sempre Ele vai estender a sua mão. Amém?